Você não precisa seguir uma religião para ser espiritualizado ou muito menos achar que uma religião específica vai te salvar. E antes de começar a falar aqui nesse vídeo, eu quero fazer um disclaimer enorme de que eu não estou criticando nenhuma religião, nem pontuando uma religião específica como certa ou como errada. Inclusive, amo todas, mas a minha intenção é só passar a minha visão, a minha experiência, o conhecimento que eu adquiri indo atrás de me conectar com a minha espiritualidade. Por muito tempo eu me senti perdida, me senti desalinhada, me sentia pecadora por não me conectar realmente com a religião a qual eu fui ensinada a seguir desde criança. Por mais que eu frequentasse, que eu estivesse inserida ali no meio e tal, eu não me sentia próxima de Deus. E para mim, quando eu comecei a crescer um pouco mais, eu vi que já não fazia sentido nenhum eu frequentar, já que eu não me sentia próxima de Deus, certo? Até porque geralmente esse é o intuito, né? Eu queria conhecer outros contextos, queria me aproximar de outras culturas, entender como que outras pessoas viam a espiritualidade, como que as outras pessoas, a partir de outras religiões, adoravam a Deus, mas eu me sentia presa pela minha religião. E é claro que isso já entra até num viés político, porque a gente sabe que instituições religiosas, igrejas, elas têm esse viés. Então é claro que isso influencia muito no condicionamento das pessoas que estão inseridas naquele meio. E talvez você já tenha se sentido assim, perdido, desacreditado, meio frustrado com a sua própria espiritualidade, com a sua conexão com Deus e sem saber o que fazer, né? Porque, como eu disse, a gente é condicionado a seguir uma religião desde o momento que a gente nasce. Então, existe o batismo, por exemplo, né? E a própria cultura da nossa família é algo que vai automaticamente nos inserir em uma religião ou não também, né? Mas o ponto é que como isso fica intrínseco dentro da gente, desde que a gente nasce, desde que nós somos pequenos, crianças, a gente acaba sentindo que não temos liberdade para sair daquilo, né? É como se você tivesse que desacreditar de algo que sempre foi ensinado para você, então talvez não faça o mínimo sentido na sua cabeça. Você tá infeliz, você não tá conseguindo se conectar, mas você tá ali, né? Você continua seguindo, você continua indo, continua frequentando, sem nem ter um motivo de verdade, uma vontade real no seu coração de estar próximo da sua espiritualidade. É claro que muita gente realmente se conecta com a religião que é ensinado, né, desde a infância, muita gente segue pro resto da vida e gosta e consegue entender Deus dessa forma, mas tem muita gente que não, e a pessoa não sente a liberdade de sair dessa bolha, né? E era isso que eu pensava, eu me sentia pecadora, eu sentia que talvez eu pudesse ser julgada pela minha família se eu falasse, olha, não quero participar, não quero frequentar, prefiro seguir no meu caminho aqui. E aí a gente acaba ficando literalmente com medo, né? A gente fica receoso de buscar outros caminhos, outros contextos. Já tá até gelado esse café. Mas, depois de um tempo, tendo parado de frequentar a igreja e tendo ficado meio desacreditada da minha espiritualidade, meio desacreditada da existência de Deus, eu percebi que a religião em si era só um caminho para me aproximar de Deus e não necessariamente o que eu precisava para ter Deus dentro do meu coração. Não é necessariamente a prova de que eu estaria seguindo os ideais de Deus. Até esqueci onde que eu parei, cara. E um exemplo que eu dou disso que eu acabei de falar seriam as próprias pessoas que frequentam a igreja, mas não seguem nenhum mandamento de Deus, e um ateu que não frequenta nada, que não tem religião, mas pode ser uma pessoa caridosa, que não fica falando mal dos outros, que ama o próximo. Então você entende como ter Deus no seu coração não tem a ver com religião? Vamos entrar na minha brisa aqui. E quando eu falo de Deus, essa é a minha visão. Deus não é um senhor barbudo de cabelo branco que fica sentado num trono lá em cima, no
no universo, fora do planeta Terra, olhando para tudo que está acontecendo aqui embaixo e falando: esse aqui vai morrer, esse aqui vai viver, esse aqui vai sofrer, esse aqui vai ter doença, esse aqui vai comprar um carro. Então eu vejo Deus como o todo, como essa força magnífica que existe, que criou tudo. Então o próximo para mim é Deus, a natureza para mim é Deus, esse ecossistema que funciona de uma forma incrivelmente equilibrada, as coisas se conectam, sabe? Para mim, isso é Deus. Então, vai ter quem se conecte com Deus na igreja, o visualizando, né, como essa figura, talvez, que eu falei, né, esse homem velho, barbudo, de cabelo branco, que vai ficar lá em cima comandando tudo. Mas vai ter quem se conecte com Deus no seu próprio silêncio, na sua própria oração, com as suas próprias palavras, em casa, num quarto. Você pode se sentir conectado com Deus no meio da natureza, sentindo a grama, o vento bater no seu rosto. Você pode se sentir conectado com Deus em meditação. E aí entra até de novo naquilo que eu falei. Muita gente espiritualizada não está dentro da igreja. E muitos que batem ponto na igreja estão totalmente desconectados de Deus. Então a gente chega na conclusão de que espiritualidade é uma experiência, é literalmente o seu momento, a sua vivência, a sua conexão com o todo que seria Deus. Hoje eu me permito aprender, conhecer, frequentar, ouvir outras crenças, outros contextos religiosos. E a conclusão que eu cheguei é que está todo mundo buscando a mesma coisa de formas diferentes, com culturas diferentes. E agora entrando até numa discussão de intolerância, e isso era algo que eu pensava muito, né? Quando eu estava ali na igreja, que eu tinha essa sensação de estar meio presa e de não ter a liberdade de conhecer outras religiões, eu pensava, cara, por que as pessoas pensam que a religião delas são mais certas, tem mais salvação do que a do fulaninho ali, sendo que tá todo mundo buscando Deus, tá todo mundo querendo ser melhor, né? Tipo, uma pessoa melhor a partir dos ensinamentos de Deus. A única diferença é que a religião do fulaninho muitas das vezes pode ter sido criada num contexto cultural muito diferente daquela outra pessoa, né? Então eu acredito que a espiritualidade ela não te aprisiona, ela te impulsiona a expandir a sua consciência. O intuito de nós buscarmos Deus, de nós seguirmos os mandamentos de Deus, é sermos pessoas melhores, evoluirmos espiritualmente e chegarmos a uma ascensão espiritual que nos leva para a luz, certo? E eu até separei aqui um trechinho de um livro de Chico Xavier, e no livro fala assim: é interessante verificar que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus. Ou seja, de nada adianta você estar inserido em uma religião, frequentando a igreja todos os finais de semana, toda semana, o que quer que seja, se você continua sendo uma pessoa horrível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ok? Isso que eu falei aqui é um pouquinho do que eu gostaria de falar, é um pouquinho do que eu sinto que eu devo falar aqui. E para você que se sente meio perdido, que se sente meio desconectado de Deus, saiba que não é só você. O mundo que a gente vive hoje é um mundo de total desconexão com a espiritualidade, mas eu sinto que as coisas estão melhorando, que as pessoas estão buscando mais esse assunto e elevando o nível de consciência em relação à espiritualidade. O importante é você saber que Deus está em tudo e Ele não te prende a nada, não te prende a pessoas, a espaços, ambientes. Porque assim como eu falei, você pode sentir ele aí da sua casa, no seu quarto, fazendo uma simples oração. Espero também que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Então comenta aqui embaixo o que você acha desse assunto, o que você
interpreta como sendo Deus, religião e tudo isso que a gente comentou aqui. E também curte esse vídeo para o algoritmo entender que você gosta de conteúdos assim e te mostrar muito mais. E se inscreve aqui no canal, porque eu também vou trazer vários vídeos relacionados a isso aqui para poder ajudar vocês, para poder compartilhar com vocês o que eu penso e, claro, aprender com vocês também. Beijo! É isso, galera. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.